mais uma live da União de Vereadores do Estado de São Paulo, do Fórum de Entidades Estaduais de Legislativos, e, na verdade, hoje nós estamos não na sede da UVESP, mas sim na sede da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, dando um impulso nas atividades da Secretaria, considerando a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Estado e, em consequência, desenvolvimento nacional. As exportações com relação a 2018 e 2019 cresceram 0,8%. O PIB previsto do agronegócio em 2020 de 3%. Portanto, o que representa o agronegócio no desenvolvimento socioeconômico do Brasil é realmente muito importante. E para quem não conhece ainda, notadamente aqueles que não estão ligados diretamente com o agronegócio, nós estamos ao lado do secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, repito, que vem dando um novo impulso diante do governo que acelera nas suas atividades, um governo que volta os olhos para o interior como um governo municipalista. Boa noite, secretário Gustavo, prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado e recebê-lo aqui. Boa noite. Aqui. Um prazer aqui fazer a minha primeira live. Sabe que eu nunca fiz uma live, hein? Essa aqui, ó, tô dando abertura aqui nesse seu comando e você vai me guiar aqui nessa nossa conversa. Mas é um prazer enorme. Agradeço aí a oportunidade de conversar com todos a sua audiência e discutir um pouco de agricultura, falar um pouco de governo, falar um pouco do que a gente está fazendo nesse governo e do que eu estou aprendendo e que estou trazendo de experiência aqui para o governo do Estado de São Paulo. Vamos colocar o que você está aprendendo em política, porque agronegócio é com você mesmo. Sem dúvida. Secretário, então vamos começar falando do seguinte, fale um pouco da sua vida. Você foi criado no meio do agronegócio, da agricultura, do desenvolvimento do pró-álcool no Brasil, portanto é uma pessoa vinculada ao agronegócio. Mas antes de vir à secretaria, por onde você passou? Bom, Iziara, eu, como você colocou, eu nasci debaixo da moenda, né? O setor de açúcar e álcool está na minha vida, o setor da pecuária também, e sou da cidade de Orlândia, na Alta Mogiana, aqui no interior de São Paulo. Morei no interior até os 13 anos, né? E depois vim morar em São Paulo para estudar, e daqui morei também nos Estados Unidos. Morei 6 anos nos Estados Unidos, de fato fazendo tanto a parte acadêmica quanto a parte de trabalho. E a minha vida foi uma mistura de conhecimento do setor, muito com uma ótica empresarial, do setor do agro e do setor financeiro, onde eu também trabalhei em várias instituições, vários bancos, e então essa é um pouco essa história. Não tem experiência do setor público. A ideia de fato é trazer a minha experiência no setor privado para o setor público. Não que o setor privado seja melhor do que o setor público e nem que o setor público seja melhor, mas são experiências diferentes e, como a gente fala no campo, nós estamos fazendo um cruzamento aqui para melhorar a genética, para sair um negócio diferente, para que a nossa equipe da Secretaria de Agricultura possa realmente ficar muito fortalecida com essa experiência. Então, acho que vale a experiência, por enquanto, tem sido muito boa. Inclusive lembrando que o próprio governador sai da iniciativa privada e ingressa na vida pública com sucesso, não é? Prefeito de São Paulo, deixa a prefeitura para servir o Estado, eleito com uma votação excelente. Na prefeitura, sem ter segundo turno. E no Estado, com uma votação muito boa, para demonstrar claramente que o setor privado, dentro do setor público, essa genética melhorada que o secretário Gustavo Junqueira nos coloca aqui. Secretário, o senhor chegou na secretaria encontrando uma pasta que precisava ter essa mutação da privada para o serviço público. Foi um trabalho muito grande, está dando para adaptar.
a equipe está entendendo que é preciso acelerar também nesse setor? Não tem nem dúvida, Miziara. Eu acho que a questão aqui é sempre importante pensar que o setor público, ele não é, o trabalho não é olhar o destino, mas sim olhar o caminho. É um processo de melhoria contínua. Cada administrador que passa aqui, cada secretário, impõe o seu ritmo, traz a sua experiência e você precisa construir em cima do que já foi construído. Então não é uma terra arrasada, pelo contrário, acho que tem um acúmulo de história. A Secretaria de Agricultura é a secretaria mais antiga do governo do Estado, vem de 1892. Ela é fundada como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Agricultura e Colonização. É daqui que saem os grandes projetos de estrada, os grandes projetos de cidades no interior, de como esse Estado, de fato, se tornaria essa potência que é hoje. Então, é uma história muito importante, uma história muito rica e que eu venho, então, a fazer parte, é uma honra fazer parte dessa história. A equipe que nós temos aqui é uma equipe muito diversa. Ela vai desde a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é todos os nossos institutos de pesquisa, que contam hoje com 550 profissionais pesquisadores. 80% desses profissionais que estão aqui no Estado são pesquisadores com PhD, ou seja, gente da mais alta qualidade, com um conhecimento muito grande do setor do agro. E não é o conhecimento meu e seu da lida, né, do trabalho, é o conhecimento de como as coisas acontecem, como as coisas são feitas, seja na genética, seja no controle de pragas, seja nas novas variedades, seja nos peixes, seja até na economia, né, como a gente entende a economia agrícola. Então tem a parte de pesquisa, tem a parte de defesa agropecuária, que eu tenho dito, não há nada mais importante hoje no Brasil do que a defesa agropecuária. É uma questão de segurança nacional. Se nós não tivermos uma defesa moderna, uma defesa ágil e que possa atuar no problema, como nós vimos agora a questão do coronavírus, que é um problema humano, mas esses problemas acontecem também na nossa agricultura, na nossa pecuária. Veja aí a febre suína africana, que está atingindo os rebanhos de suínos na China. Já morreram, já foram abatidos mais de 50% do rebanho. É uma coisa enorme, se nós imaginarmos. Então, a defesa, se não for bem tratada, se for bem colocada, nós temos um terço da nossa economia em risco, o que seria desastroso. Então, eu tenho colocado toda a oportunidade que eu tenho de conversar com o Ministério da Economia, com o Itamaraty, com o Ministério da Defesa, que nós temos no agro, sim, uma questão de segurança nacional, a proteção do agro através da defesa. E a parte de extensão rural, que é onde nós temos o contato com o produtor para que ele possa ser cada vez mais capacitado. E eu tenho trabalhado muito na questão da gestão, em transformar esse produtor rural cada vez mais em um empresário, em um homem de negócios que entenda, seja ele pequeno, médio ou grande produtor rural, mas ele precisa ter uma cabeça de negócio, uma cabeça de empresário. Por quê? Porque ele precisa gerenciar não só recursos financeiros, precisa gerenciar pessoas, precisa gerenciar riscos, precisa gerenciar tecnologia. Hoje é muito difícil você conseguir definir qual tecnologia comprar. Tem tanto vendedor que chega na sua fazenda que você precisa ter conhecimento e a Secretaria da Agricultura tem que apoiar esse produtor, principalmente o pequeno e médio, em qual tecnologia ele deve comprar. Depois, gestão de risco, gestão comercial. Esse é o negócio que nós temos que caminhar, porque senão ficam coisas isoladas. Então, nós temos a parte de pesquisa e inovação, a parte de extensão rural e defesa, e nós temos a parte de todo o nosso planejamento, toda a parte de projetos, relação com as cidades, questão institucional.
Por quê? Porque nós acreditamos, como você colocou antes, tanto o governador João Dória quanto eu, acreditamos na municipalização. Ou seja, os municípios precisam ser cada vez mais independentes e responsáveis do seu desenvolvimento. Mas tem que fazer isso de uma maneira onde a gente tenha a ponte e a gente possa ajudar esses prefeitos a gerir esses recursos. E como você disse, principalmente o pequeno produtor, né? Que vive da sua colheita, que vive do seu negócio, e os municípios têm que prestigiar o pequeno produtor. Você que chegou agora, nós estamos na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a primeira live do secretário Gustavo Junqueira aqui conosco. Ele que é do interior de São Paulo, da Mogiana, da cidade de Orlândia. Queremos já destacar a audiência de Rodolfo Conceição, o Rodolfo Conceição, que é de Caraguatatuba, do Departamento Jurídico da Prefeitura. Eduardo Carmona, de Curitiba, Malu Ribeiro, de Jacareí, Ricardo Rangel, Marcos Monteiro, o ex-secretário de Estado no governo Geraldo Alckmin, um grande abraço, Wilson Canova, o Marcos Antônio, Silvio Pires Paula, do Conselho Regional de Administração, o Edson Bellini, a Márcia Montaine, de Olímpia, Carlinhos Conquista, de Araraquara, Manuel Messias, de Barretos, Gilson Consati, presidente da União de Vereadores do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, Jaqueline Lisboa e Pedro Paulo Carvalho. Estamos também com uma boa audiência aqui na região do secretário Gustavo Junqueira. Secretário, como foi dito aqui no início, você veio da iniciativa privada, trazendo a experiência de quem garante o custo Brasil, o crescimento Brasil, diminuindo o custo Brasil, e veio com o apoio, certamente, dos pecuaristas, agricultores do Estado de São Paulo. Esse apoio você tem recebido aqui como um homem que representa esses empresários e agricultores da iniciativa privada, da vida do interior? Não tem dúvida alguma. Acho que isso talvez seja a pergunta para fazer para a nossa audiência, né, Miziara? Acho que o apoio tem que ser perguntado para aqueles que apoiam, não aqueles que estão aqui. Mas o que eu tenho reconhecido é que, de fato, toda reunião que nós temos feito, seja aqui na Secretaria, seja no interior, tem sido muito produtiva e eu não sou uma pessoa que tinha uma experiência política prévia, então as pessoas não me conhecem e essa interação tem mostrado muito interessante porque eu tenho conhecido várias partes do Estado, várias atividades agrícolas do Estado que eu não conhecia. Não dá para dizer, não, você é do agro. Eu sou do agro, mas, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência com a parte de frutas, legumes, vegetais. Nós montamos uma câmara aqui na Secretaria, que é a FLV, que é impressionante. Trouxemos vários empresários do setor, tenho conhecido essa atividade, que é uma atividade, como a gente fala lá no interior, bruta, porque tem que trabalhar muito em cima, não pode perder. Todo dia você tem uma nova entrega a fazer. Então, tenho aprendido muito sobre isso e as pessoas têm conhecido a minha experiência. Então, tem sido muito interessante. Eu acho que esse processo tem mostrado que todos aqueles que têm tido aqui têm tido uma posição positiva. Tem muitos desafios. Não dá para resolver todos. E não tenho essa pretensão. Mas eu tenho trazido muita luz para o agro, para que o governador conheça bem o agro. O governador não é um homem do agro, mas ele respeita profundamente o agro de São Paulo e o agro do Brasil. E isso é muito importante para nós que vivemos no interior, né? Que vem do agro. O agro é muito amplo e os demais secretários também têm tido um conhecimento, um acesso, uma exposição muito boa ao agro. Então, acho que o apoio com certeza é bom e eu estou apoiando o máximo que eu posso todas as atividades do agro. Muito bem. E quando falamos em agronegócio, é sempre bom lembrar dos amigos. Então, daqui um grande abraço ao Eurides Fachin, da Frucamp,
amigo pessoal e que tem mostrado que a agricultura, o agronegócio são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. José Fernando Brunozzi, José Luiz Brunozzi, eu preciso de óculos aqui. José Fernando Bruno, José Luiz Brunozzi, Érica Afonso de Bananal, José Luiz Fontes, vereadora Mariane Maia de Três Fronteiras, Antônio César Simão de Santos, ex-prefeito de Itapuí, e o nosso grande líder e amigo Agostinho Turbian, presidente da Global Consul Sales and Marketing. Um abraço a todos, e você que está querendo conhecer um pouco mais do secretário Gustavo Junqueira, fique conosco nessa live, compartilhe, faça perguntas que ele está aqui à disposição. Secretário, quando tivemos aqui para convidá-lo a participar dessa live, você nos falou de um projeto extremamente importante, que é colocar o homem do campo no radar do Brasil, né? E uma parceria com o Google para que isso aconteça. Como é um projeto ambicioso, um projeto moderno, um projeto além do nosso tempo, eu gostaria que você desse ênfase e falasse um pouco dele. Não tem nem dúvida, acho que é um prazer aqui falar desse projeto, um projeto que nós chamamos aqui de Rotas Rurais. Ele começa logo que eu cheguei aqui à secretaria, nós, dentro dos técnicos, já vínhamos discutindo como mapear as estradas do estado de São Paulo, as estradas boiadeiras, as estradas de terra. Nós estamos falando aqui de 200 mil quilômetros. Só para você ter uma ideia, nós temos mais ou menos 10 mil quilômetros, se não me engano, de estradas rodovias, asfaltadas e tal. Então nós estamos falando de 200 mil. É uma magnitude grande, todo mundo que mora no interior entende que isso é realmente presente em todo o nosso interior do estado. E as pessoas dependem tanto daquelas que moram no campo para que possam escoar a sua produção, para que possam ir às cidades, como aquelas que moram nas cidades e vão trabalhar no campo. Então essa estrada é muito importante que seja, primeiro, de boa qualidade, nem todas são, é uma malha muito grande, nós temos aqui o programa Melhor Caminho que melhora, mas os recursos são poucos e a demanda é muito grande. Então nós temos que pensar de uma maneira mais eficiente de atuar nessa questão. Sem conhecimento não há reconhecimento. Então nós precisamos, como é que faz isso? E aí, analisando, eu tenho um conhecimento muito grande do presidente da Google, meu amigo pessoal, e então eu falei, não, vamos conversar com uma empresa que sabe o que está fazendo, isso há muito tempo, essa questão de mapeamento. E por coincidência, o nosso projeto aqui tinha muito a ver com o interesse da Google de fazer o mapeamento. Então nós melhoramos o nosso projeto de mapeamento de estradas para um projeto de endereçamento, que é endereçar cada propriedade no estado de São Paulo. Estamos falando de 350 mil propriedades no estado de São Paulo. Uma população mais ou menos que mora no campo de 3 milhões de pessoas, mais uma outra população que trabalha no campo, uma população flutuante, mas mora na cidade, nós estamos mais outros 2 a 3 milhões. Estamos falando de mais ou menos 10 a 12, 13% da população do estado de São Paulo, que são 45 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer nesse projeto? O sistema de correios, o sistema de endereçamento do mundo, ele foi pensado num conceito terra-terra, ou seja, o homem caminhando de um lugar para o outro, medindo a distância em referência a um ponto central. Esse é como foi feito todos os endereços do mundo, cada um com o seu raciocínio, no Japão de um jeito, no Brasil de outro, na França de outro. O sistema de endereçamento no Brasil, ele é uma propriedade, o CEP no Brasil, ele tem o direito autoral do Correio, e do Correio de São Paulo, e que tem uma referência geográfica. Então, cada CEP na cidade de São Paulo sai do centro da cidade, e você tem o CEP, ele te tem ali um código e te dá exatamente aonde você vai chegar numa referência física. Quando você vai para o interior,
E aí, o pessoal que está nos vendo aqui sabe muito bem. A minha cidade de Orlândia, o CEP lá é 14.620. Ou seja, nós temos um CEP na cidade. Não tem um CEP para cada rua. Por quê? Continua sendo uma referência geográfica, mas apenas do ponto central. Ou seja, a carta saía daqui e ia para o interior e você ia buscar na caixa postal ou no correio. Quando você vai para estados mais novos, estados mais distantes, não vou nominar aqui para não encaixar, o CEP, ele é como uma rua, ele é aleatório. Então o CEP da cidade tal, num estado do norte, não, dá o número tal, é igual você definir o caminho, então ele não tem referência física mais, ele se perde. Então, a relação terra-terra é muito distante, as cidades são distantes e perdem. O que nós, então, vimos nessa parceria junto com a Google? A Google começa a fazer uma análise ar-terra, ou seja, olhar do espaço a esfera terrestre e como reorganizar um endereçamento global. E é esse o projeto piloto que o Estado de São Paulo, que a Secretaria de Agricultura está fazendo junto com o Google. Então é daqui para o mundo, daqui para o Brasil. Nós vamos mapear todo mundo, quadradinhos de 4 metros por 4 metros. Cada quadradinho aqui no Estado de São Paulo será dado um endereço. Então a sua casa, onde você mora, esse prédio aqui da Secretaria da Agricultura já tem um código de 6 números alfanuméricos. E esse código que você coloca no Google Maps, você já tem o roteamento dele. Agora nós estamos fazendo isso dentro das propriedades rurais. Então é um endereçamento não só inexistente, mas ele será moderno, ele será digital, ele será um novo modelo do mundo, onde você não só chegará por terra, mas chegará por ar. Os drones usarão esse endereço. E não é só para a entrada da fazenda. A entrada da fazenda, o endereço, será o primeiro passo. Depois nós vamos para cada pasto, para cada porteira de cada piquete que você tem na fazenda. Você poderá, na questão do café, escolher cada quarteirão que você tem ali, cada talhão. Pô, esse aqui é o talhão que tem bebida X, aquele ali tem bebida Y. Esse aqui é bourbon, aquele é... E você vai começar a mapear toda a sua produção. Sem falar na questão logística, na questão de segurança. Esse é um projeto que nós trouxemos a Secretaria de Segurança Pública junto, porque hoje as pessoas que moram no campo não têm direitos iguais às pessoas que moram na cidade. Exatamente. Por isso a urbanização exagerada. Né? Exato, porque se liga 190... Na sua casa você fala, eu moro lá, Rua dos Ipês 25. O sujeito mora na fazenda, você tem que explicar como chega lá. Chega até lá. Então, com esse mapeamento que vai subir no sistema da polícia, ele vai ter já a resposta àquela primeira pergunta e a polícia consegue chegar na mesma dinâmica que chega na cidade. Então, esse é o projeto que está sendo feito. 36 meses ele entra no ar. E aí a gente começa a ter uma dinâmica completamente diferente. É um projeto piloto no Brasil, não é? Projeto piloto no mundo. No mundo. Eles fizeram uma tentativa na Índia, na parte das favelas, mas na parte e escala que nós estamos fazendo aqui é a primeira vez. Então vai ser uma coisa sensacional. Secretário, você esteve recentemente na delegação do governador em Dubai. Essas idas do governo com os secretários de áreas que interessam aos países visitados, tem dado retorno para o governo de São Paulo? Sem dúvida alguma ele dá um retorno, mas nós não podemos olhar a curto prazo, nós temos que olhar a longo prazo. O Brasil precisa planejar. Para planejar, você precisa conhecer as demandas. O que o mundo espera do Brasil em 10 anos. Nós somos uma máquina de produção de alimentos, biocombustíveis, fibra hoje. O mundo continuará comprando? Quer comprar o quê? De que maneira? Então você tem que viajar e conhecer os seus clientes. Quais são as dificuldades que o mundo tem hoje? O mundo tem dificuldades
ela é muito positiva e ela tem dado ao governo do Estado uma proeminência muito grande para conhecer que o Brasil é muito grande. O Brasil são 27 estados, cada um com a sua particularidade, muitas oportunidades e, portanto, essas viagens nos trazem uma luz muito grande nas oportunidades. E nos investimentos. Cada vez que a gente explica, e aí o agro em todas as mesas, em todas as rodadas, muito importante, porque de fato é onde nós temos competitividade, nós temos escala e nós somos reconhecidos como muito bons, se não os melhores. Então isso tem, sem dúvida alguma, aberto grandes portas para que a gente possa melhorar ainda mais. Agora, é o que você disse, Gustavo, e a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. O governo João Dória, ele deu um novo modelo de administração no estado de São Paulo e, sem dúvida, com reflexo nas administrações estaduais do Brasil. Existe um trabalho, e é bom repetir aqui o que disse o secretário Gustavo Junqueira, que nada nós vamos conquistar de uma noite para um dia, de um dia para uma noite. É um projeto de governo, é um projeto de Brasil. As conquistas virão, sem dúvida, no decorrer do tempo, mas talvez seja para um outro governo. Portanto, está sendo plantada uma nova história no governo de São Paulo. Adaptado, hoje praticamente os prefeitos não têm mais papel para trazer, é tudo digital. As concentrações dos municípios no Palácio dos Bandeirantes, sempre uma novidade. Assinatura de convênios a cada mês, se não a cada quinzena. Isto mostra um governo que se disse e é efetivamente municipalista. Mas sempre é bom lembrar, nada será conquistado do dia para a noite. Será plantado e nós vamos chegar lá na frente e olhar no passado quem é que construiu a história, quem é que asfaltou o caminho do estado de São Paulo, quem é que tirou as pedras e os pedregulhos dessa caminhada. Isso é bom sempre frisar, porque as pessoas perguntam, o que tem de novidade? Tem várias novidades. Pequenas obras somando a uma grande obra que é o desenvolvimento do estado de São Paulo, plantado para nunca mais voltar atrás. Nós estamos também com a audiência do Wilson Gonçalves, do Marco César Barros, do Paulo Sérgio Gomes da Bahia, criador do Transparência Municipal, a Fernanda Jacinto Junqueira, um grande abraço a Fernanda, vereador Timba de Assis, presidente do Parlamento Regional de Assis, Leandro Amêndola de Ibirá, está desenvolvendo o turismo na região de Rio Preto, o Bruno Marcelo Rafael Gomes de Caraguatatuba, Paulo Marcondes de Olímpia. Eu já falei Olímpia 2 vezes, vamos lembrar que o Conexidades deste ano será de 2 a 6 de junho na cidade de Olímpia, cidade que tem hoje 22 mil leitos. Um abraço ao prefeito Fernando, um abraço ao deputado Geninho, que juntos constrói Olímpia com um desenvolvimento extraordinário. Eu costumo dizer, Gustavo, que eu tenho uma saudável inveja de Olímpia, porque eu sou de Barretos e Olímpia está no desenvolvimento frenético, né? Por falar em Barretos... É por conta da água quente. Da água quente do aquífero Guarani, né? E por falar em Barretos da região, eu quero aqui enviar um grande abraço ao Roberto Diniz Junqueira, que certamente está nos ouvindo, nos assistindo. Se não, vai ver a live depois, né, Samuel? O Roberto foi um grande mestre nas minhas campanhas para vereador na cidade de Barretos. Trabalhamos juntos, lutamos juntos, tentamos ajudar já naquela época o agronegócio, dando a nossa contribuição da política, e o Roberto, entusiasta do desenvolvimento do Brasil. E quem é ele? Pai do Gustavo Junqueira, que, olha, foi criado como um príncipe, eu sei disso, pelo seu pai. Portanto, estudando nos Estados Unidos, o secretário nos traz uma experiência muito grande de desenvolvimentista, de um homem voltado ao crescimento, portanto, além do seu tempo. E esse projeto que ele falou aqui agora, do Google,
vai não só favorecer que o homem se fixe no campo, como também dar a ele condições de vida em igualdade com aqueles que estão na vida urbana. Conosco também o Fernando Cachaça, o prefeito João Paulo Rodrigues de Monte Alto. Um grande abraço a você, fui muito amigo, já te disse, do seu pai, o médico José Vitório Rodrigues, que deu a Monte Alto, na época, o codinome de Capital do Mamão. A prefeita Gisele Tonques de Lourdes, um abraço, prefeita, presidente do consórcio. O prefeito Gustavo Reis de Jaguariúna, um abraço, Gustavo, obrigado pela audiência. E a todos vocês que nos ouvem, se puderem, reproduzem essa live, compartilhem, porque nós precisamos mostrar um jovem secretário que vem da iniciativa privada do interior de São Paulo, criado no campo com visão de crescimento, está agora no comando da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Lembrando sempre que o secretariado do governador João Dória é um secretariado de nível ministerial, sem dúvida nenhuma. Aqui ao lado está o Vinícius Numertz, que trouxe uma nova história para o turismo do estado de São Paulo. Secretário, governo João Dória, quais são as palavras que você usaria, esquecendo que é secretário, para definir como um homem do campo o governo João Dória? Acho que é um grande visionário, nosso governador João Dória. Um homem que conhece o mundo todo, conhece todo mundo, é uma pessoa amável, conversa com muita gente e tem ouvido as demandas. Ele não aceita não como resposta, pensa grande, né? Pensa grande em grandes projetos, mas pensa grande nos grandes problemas, nas grandes dificuldades, né, que nós temos aqui no estado de São Paulo. Não sei se você já contou essa história, Misiar, não sei se, mas o governador definiu aí um lema e ele coloca esse lema como prioridade, que é pensar grande e pensar nos mais simples, nos mais pobres, nos com mais dificuldades. E ele tem uma maçã e toda sexta-feira, não todo dia, ele tem no gabinete dele ali, e toda sexta-feira, na nossa reunião de secretários, que é das 8 ao meio-dia, onde a gente reporta para ele o que está acontecendo, ele tem uma maçã na cadeira de cada um, para que a gente não se esqueça que nós estamos governando para os mais simples, para os mais humildes e para pensar grande. Não adianta ficar pensando pequeno, não adianta pensar que nós vamos resolver o problema amanhã, nós temos que planejar. E planejar, a gente planeja em conjunto. Nós temos que olhar os prefeitos e entenderem, e eu tenho falado muito dos consórcios, que é muito importante porque nós precisamos ganhar escala. Então, nós temos 645 municípios no estado. 645 municípios, muitos com uma população pequena, 5 mil, 4 mil, 8 mil. Isso é uma dificuldade de administração. Os prefeitos estão nos ouvindo aqui, não sabem disso. Então, nós temos que ser mais, de uma maneira, trabalhar em conjunto. Então, a questão dos consórcios é muito importante e isso dá com que a gente faça um projeto maior. Então, o resumo do governo é um governo que planeja, mas trabalha. E eu uso aqui a oportunidade para trazer o tema, de fato, do planejamento. Você colocou aqui a questão de um novo modelo de gestão. E eu, dado a minha experiência no setor privado, e agora a experiência no governo, a experiência internacional, não há falta de dinheiro, Misiara. Não falta dinheiro. Tem duas coisas. Faltam bons projetos. Então, os prefeitos, os deputados, os empresários precisam fazer bons projetos. E nós precisamos melhorar a nossa alocação de dinheiro. Nessa questão, essa discussão toda de orçamento, é porque um orçamento engessado não faz sentido. Por exemplo, eu te dou exemplo de creche. Por que nós temos que fazer muita creche ou muita escola? Porque nós tínhamos uma taxa de natalidade enorme. Agora, se nós fizermos mais prédios e essas crianças estão nascendo menos, nós estamos tendo mais velhos, as pessoas estão vivendo mais tempo.
Então nós temos que mudar a nossa política, talvez para fazer centros que atendam essas pessoas na melhor idade. Ou seja, nós temos que adaptar o nosso orçamento às demandas da população. Se nós ficarmos refém de um orçamento engessado, que foi bem pensado quando foi pensado, nós temos sempre que avaliar as coisas à luz das circunstâncias. Quando foi feito, era a hora de fazer. Agora nós temos que ter agilidade para pensar. Então nós precisamos ter menos legislações restritas e legislações que dão, de fato, uma liberdade para se fazer a gestão. Porque a partir dessa liberdade é que nós podemos exigir. Se você tem um orçamento todo engessado, o executivo não tem muito o que fazer, os prefeitos estão aí. Não tem prefeito que não vem aqui, muito difícil ser prefeito, porque não consegue administrar, porque a pressão é muito grande, o Ministério Público está pressionando e tem isso. Ou seja, nós precisamos ter uma gestão melhor dos recursos que nós temos. Então não falta dinheiro, falta bons projetos, isso eu posso falar com muita segurança, e nós temos uma alocação dos recursos muito ruim. Então é esse tipo de gestão e de análise que mudará daqui para frente. Não vejo o Brasil voltando para uma situação que nós tínhamos anteriormente. Como eu falei, a gente cria e trabalha em cima da base que recebeu. Nós fizemos essa mudança de um governo com mais foco em gestão. Não vejo a volta para trás, mas tem muito para melhorar. Sem dúvida. O que você fala, Gustavo, com relação à falta de projetos, existe uma pesquisa que até hoje não foi mudada nem desmentida, do IBOP, que mostrou que 86% dos projetos paulistas eles não são realizados na busca do dinheiro no Tesouro. E esse dinheiro volta, ele é carimbado, mas não se busca por falta de projeto e ele volta para o Tesouro Nacional. Portanto, é isso que realmente... Só te dando uma outra estatística que é importante. De todos os projetos, todas as teses das universidades no Brasil, você sabe quantos % faz uma análise econômico-financeira? 3%. Ou seja, tem muita gente estudando, muita gente gastando, investindo tempo, dinheiro pessoal do Estado, mas no fundo não chega a uma conclusão porque não faz uma análise econômico-financeira daquele projeto de pesquisa. É isso que eu estou dizendo, nós precisamos focar, gente, nós precisamos olhar sempre qual é o resultado que aquilo está tendo para a sociedade, para os investimentos que são feitos. Secretário, o Ricardo Rangel, ele diz aqui o seguinte, está conosco ligado, portanto um grande abraço. O Estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil e um dos motivos principais é o belo trabalho que é realizado na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ele está nos cumprimentando e cumprimentando o secretário Muito obrigado. Gustavo Junqueira e o governador João Dória. Conosco aqui também o Cláudio Pinajá, Roseli Pereira, o advogado Williams Kester, da região de São José do Rio Preto, o Hamilton Pereira, prefeito de Pedreira, um grande abraço a você, Hamilton, Marco Aurélio Gomes, prefeito de Itanhaém, Marquinho, grande abraço, Lucão Fernandes, presidente da Câmara de São Carlos, saudades, Lucão, fizemos lá uma grande concentração no Conexidades 2, o Paulera, presidente da Câmara de Rio Preto, outro grande amigo. Portanto, nós estamos com uma audiência aqui de prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras que estão conhecendo mais e melhor o secretário Gustavo Junqueira, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E da nossa região aí, Pauleira, e não muito distante também, da região de São Carlos. Orlândia fica mais em direção a Minas, mas está dentro da Mogiana. O tempo está chegando, mas eu gostaria de explorar um pouco mais aqui o secretário Gustavo Junqueira. Nesse projeto todo, em que há que se dar valor ao agronegócio, o SEBRAE nos convidou recentemente para fazermos um trabalho junto aos candidatos do processo eleitoral agora de 2020, no sentido de transformar o micro e pequeno empresário no alvo das compras municipais, com foco no agronegócio, no aproveitamento dos clusters, das vocações
de cada região. Entende que isso é um bom caminho, Gustavo? Não tem nem dúvida. Eu acho que as compras públicas ocorrerão, e elas são uma fonte de política pública. Nós temos que definir essas compras públicas como uma maneira de incentivar mudanças, incentivar novas tendências para que, de fato, seja uma oportunidade, não só para comprar bem, comprar melhor, mas também para comprar daquilo que nós queremos fomentar. Então, se nós queremos um polo de calçados em Franca, se nós queremos um polo moveleiro numa outra região, se nós queremos nós temos que direcionar, faremos compras públicas por essa direção e gostaríamos de receber propostas porque é importante você ter escala. E isso foi o que a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, tem trazido para a mesa dentro do governo. Ou seja, pensar de uma maneira sistêmica. Onde estão os polos de desenvolvimento de cada parte da nossa economia, desenvolver para que existam mais pessoas juntos ali. É falsa a ideia de que se você abrir um mesmo negócio distante do outro negócio, aquilo é bom. É o contrário. Se tem um bom restaurante numa rua ganhando dinheiro, você abre na frente que vai ser bom para os dois, porque vai ter mais cliente vindo naqueles dois. Então, se o setor de açúcar e álcool é forte em Ribeirão Preto, vamos patrocinar para que tenha mais, porque você tem o fornecedor de moenda, você tem o fornecedor de peça para caldeira, você tem revendedor de automóvel, de caminhão, de colhedeira, ou seja, é um ecossistema que está sendo feito. Então, as compras públicas também devem olhar com esse foco, ou seja, as políticas serem feitas. Os consórcios vêm na mesma linha, ou seja, essa região tem vocação para quê? Para o turismo, como foi colocado aqui. Então vamos fazer uma dinâmica para que a gente tenha mais leitos de hotéis. É uma orientação da medicina, então vamos dizer, Hospital de Barretos, então vamos fazer mais hospitais em torno do Hospital de Barretos. Em Olímpia tem mais. Ou seja, definir essas vocações no Estado, porque isso atrai capital. Isso atrai novos investimentos, isso nos dá escala. Não sei se todos sabem aqui, mas tem esses grandes fundos de investimento, têm tamanhos mínimos de investimento. Então, às vezes você tem um bom projeto, mas ele é pequenininho, você não consegue atrair o capital. Vamos juntar esses bons projetos e achar um investidor para aquilo. Então, uma visão, como eu disse antes, uma visão do setor privado, olhando isso aqui de uma maneira mais sistemática, não uma visão apenas política, mas olhando como a Secretaria realmente pode interagir, a Secretaria da Agricultura pode interagir com o setor privado. Né? O agro é o setor mais privado da economia brasileira. Desde que nós fizemos aí a desregulamentação, o primeiro choque liberal que houve em 1990 com o presidente Collor, o agro então se libertou e por isso de fato, o farol desse país, dessa nossa economia. Por quê? Porque ele pensa isoladamente do governo, independente do governo. São os empresários com boas ideias e inovação que fazem essa diferença. Então, o Estado precisa vir para fomentar esse processo. Muito bem, ainda conosco aqui o vereador Julinho Lopes de Rio Claro, o Antônio Limão de Bebedouro, um grande abraço, o prefeito Marcos Daniel de São Simão, o deputado Herculano Passos de Itu, coordenador da bancada paulista na Câmara dos Deputados, grande prefeito da cidade de Itu. Um abraço, Herculano, e a vereadora Adriana Ramalho de São Paulo. Adriana, nossa parceira nas ações de fortalecimento da mulher, do papel da mulher na sociedade e na política, junto com a nossa presidente executiva, a Silvia Mello. Eu falei aqui no Marquinho de Itanhaém. Marcos, que você consiga ter paz e tranquilidade para resolver os problemas da enchente aí em Itanhaém, que a região litoral sul seja premiado por Deus, que vença os obstáculos, os nossos sentimentos também, fazendo coro à manifestação
do governador João Dória, sentimento às famílias que perderam entes queridos, respeitamos o estado de luto que o governador decretou por 3 dias em São Paulo. Mas eu quero aqui dizer que é muito importante ser vidraça, é muito mais honroso. É muito mais fácil jogar pedra no vidro. Hoje à tarde eu estava vendo um programa de televisão, na hora do almoço, um apresentador dizendo que o governador João Dória concedeu aluguel social àqueles que perderam as suas casas nessa tragédia do tempo no litoral sul, mas ele aproveitou e disse o seguinte: é muito pouco, devia dar mais. Então eu fico pensando, será que o João Dória deveria acabar com a chuva, mais ou menos isso? Porque ele concede de imediato um aluguel social, socorrendo as famílias que estão em estado de desespero. Mas há quem queira ser sempre o atirador de pedra na vidraça, querendo mais do que o aluguel social. É preciso que se respeite também a lei, não é? Tem muita coisa que depende da autorização da Assembleia Legislativa do Estado, como a nível Brasil, do Congresso Nacional. Portanto, divulguem as boas causas. Se a imprensa, parte dela, não faz isso, façamos nós o nosso papel. Você que é vereador, você que é prefeito, você que é um grande formador de opinião, mostre que vale a pena ser político para fazer a boa política e participar da boa política. Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura e Abastecimento, conosco nessa live. Um grande abraço, obrigado por nos receber aqui, junto com o Samuel, na secretaria, na sede da secretaria, no centro de São Paulo, que eu já sei será revitalizado pelo governador João Dória, e dizer que ao seu pai, ao Roberto, que o Gustavo é o filho que você sempre pensou, sempre sonhou e esperou. Grande abraço, boa noite a você, Gustavo, e fique à vontade para a sua saudação. Ziara, muito obrigado, realmente foi um prazer estar aqui, é uma aula trabalhar com você nessa live e vamos fazer outras. Eu acho que é um momento importante do Brasil de divulgar novas ideias. As pedradas sempre virão, não dá para a gente imaginar que todo mundo tem a verdade na mão, vamos ouvir todos os lados, mas é importante que o Brasil e que São Paulo achem um caminho. Nós precisamos de um projeto de país de longo prazo. Nós precisamos pensar aonde nós queremos chegar, porque assim nós já temos um destino. Como nós chegaremos lá é um bom debate. Como nós faremos essa caminhada é um bom desafio. Mas nós precisamos saber aonde nós queremos chegar para que não fique um puxa para um lado, outro puxa para o outro e no final a gente fica parado. Acho que é uma oportunidade enorme trabalhar aqui com o governador João Dória, trabalhar com o vice-governador Rodrigo Garcia, que é um craque, né? Que tem mostrado o conhecimento que ele tem do Estado e portanto, é um momento muito importante na minha vida em poder contribuir, mas ao mesmo tempo receber grandes contribuições à medida que nós vamos fazendo isso. Então tem várias ideias boas aqui, convido todos que nos escutam, todos os prefeitos para que venham aqui, trabalhem conosco. Nós temos aí o programa Cidadania no Campo, que traz aspectos de gestão para os prefeitos. As verbas, os recursos aqui da Secretaria serão destinados com base nesse programa, que é um ranking e que dará ao prefeito uma visão muito mais ampla do que acontece em cada um dos municípios que eles administram e, portanto, poderão tomar ações que hoje ele não tem essa informação. Então, Zé, é um prazer e fico à disposição. Você que não assistiu toda a live, ela será reproduzida nas redes sociais da UVESP, nas redes sociais dos órgãos municipalistas do Brasil, e nós queremos pedir a você, prefeito, vereador, representante das ONGs, da sociedade civil, compartilhe, porque nós vamos conhecer um pouco de um jovem que sai da iniciativa privada e vem para dar a sua contribuição para melhorar a vida das pessoas através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Até quarta, a nossa próxima live, se Deus quiser.